Olá, meus irmãos, estamos de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. É um dos cursos, né, que faz parte do estudo completo da doutrina espírita, como tem aqui o título aqui em cima. Estamos no módulo 2 do estudo básico, Introdução ao Espiritismo. É o roteiro de número 2, Fenômenos Mediúnicos que antecederam a codificação, segunda parte. Essa é a aula de número 39. Então, é importante, não é, para aqueles que estão acompanhando o estudo, seguirem essa sequência aqui de aulas, tá? Quando vocês olharem os vídeos lá, vocês vão ver que estão lá. Aqui é a sequência de postagem, tá? É a de número 41, e aqui é a aula de número 39. Então, independente de módulo, independente de roteiro, essas aulas são sempre sequenciais, tá? Então, para quem quer acompanhar realmente o estudo completo, é bom assistir lá desde a primeira aula, né, para poder se inteirar do assunto, tá? Porque é uma sequência. São vídeos curtos, não é? Para quem está começando recentemente. Então, tem assuntos que podem ter uma, duas, três, quatro, 10, depende, não é? As partes são de acordo com a necessidade do que o assunto requer, tá certo? E aqui está o nosso e-mail para quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, enfim, pode entrar em contato através do e-mail que a gente responde tranquilamente. Bom, nós vimos, né, que os fenômenos começaram aí no século XIX, e a gente viu na aula passada, né, que começou com as pancadas, com os ruídos, né, na casa da família Fox, e que depois de algum contato, né, que a filha de John Fox, a mais nova, de 11 anos, Kate, ela teve com o espírito, ela descobriu, né, que era um espírito que tinha sido assassinado lá na casa onde elas moravam, e ficou estabelecido que se ditaria uma letra, né, e quando fosse a letra certa, o espírito daria uma pancada, e formando as letras, eles formariam as palavras e, consequentemente, fariam um diálogo com a entidade. Não é que a gente viu que foi o início da telegrafia espiritual, ou telegrafia espírita. Então, com a telegrafia, os espíritos passaram a enviar mensagens reveladoras dos desígnios superiores. Então, através dessa telegrafia, ou seja, eles diziam uma letra, quando fosse a letra certa, o espírito batia, né, dava uma pancada, eles iam anotando as letras, formando as palavras, as frases, e assim eles iam entrando em contato com os espíritos. Então, um desses espíritos que entrou em contato através desse método foi o espírito de Benjamin Franklin, e ele revelou, dentre outras coisas, não é? Eu peguei só um trecho aqui: deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era. Então, Benjamin Franklin já estava ali dando uma previsão, não é, de que a comunicação espírita ela estava iniciando ali e que isso ia ser uma nova era, né, na relação entre os encarnados e os desencarnados, como assim realmente aconteceu, né? A família Fox era muito religiosa e, com isso, foram vítimas da intolerância e do fanatismo. Então, a gente viu na aula passada que eles eram evangélicos, né, protestantes, e como essas comunicações se tornaram rotineiras, né, eles foram, logicamente, a intolerância, não é, o fanatismo existe em todos os lugares, não é? E em todos os meios religiosos também, infelizmente, porque as pessoas, independente da crença que essas pessoas têm, elas não respeitam a opinião alheia, é só elas que estão certas, não é só a religião delas que serve, enfim. Isso a gente encontra dentro do Espiritismo também, tá? Não, o Espiritismo não está isento disso, não. Por quê? Porque isso é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano, infelizmente, na maioria das vezes, ele tem essa necessidade de querer provar que ele está certo, e a sua mente muitas vezes é fechada, não é? Nesses casos, a mente sempre é fechada, e não conseguem aceitar outras verdades, não conseguem aceitar a opinião, enfim. Infelizmente, essas coisas acontecem, tá? Então, a família Fox, ela sofreu muitas perseguições, né? Inclusive, para provar os fatos, foi marcado, né, que eles se reunissem lá no Corinthian Hall, que era o maior salão, né, de eventos que tinha lá na cidade de Rochester, e nesse salão as irmãs iam entrar em contato com os espíritos, e os espíritos, através das pancadas, né, da telegrafia espírita, como a gente denominou aqui,
eles iam se comunicar para que aquelas pessoas vissem que não era um engodo, que não tinha nenhuma farsa ali, que não tinha nenhum tipo de engodo, né, nasquelas comunicações. Mas ainda assim, os intolerantes não aceitam, não é aquela história. Uma pessoa que é intolerante, não é que tem a mente fechada, por mais que você mostre a ela fatos que comprovam que elas estão erradas, ainda assim elas não aceitam, né? Então, elas quase que foram linchadas, as irmãs ali. Veja como a coisa, o fanatismo, ele atinge realmente um grau de intensidade muito grande, a ponto das pessoas partirem para a agressão. E veja só, o próprio pastor da igreja, onde a família Fox frequentava, foi quem interviu, né, para que não acontecesse esse fato. Ele atestando, inclusive, que as comunicações eram autênticas, que eram verdadeiras. Veja, o pastor. Tá? É isso que eu digo. A gente vai encontrar em todas as religiões boas pessoas, não é? Bons religiosos, em todas as religiões, mas infelizmente, uma boa parte, em todas as religiões, a gente vai encontrar pessoas fanáticas, não é? Pessoas que são intolerantes realmente, que são preconceituosas e que não adianta discutir com essas pessoas, né? Até porque, como eu disse, muitas delas apelam, inclusive, para agressão, para violência. As apresentações passaram por rigorosos exames, isso lá no Corinthian Hall, tá? 3 comissões foram formadas e todas declararam verdadeiras as manifestações. Apesar disso, as irmãs Fox foram quase linchadas, como eu falei, apesar das perseguições. Alguns anos depois, milhares de seguidores do espiritualismo existiam. Então, nessa época ainda não existia o termo espiritismo, né? Então era chamado de espiritualismo. Por quê? Espiritualismo ela designa todas as pessoas que creem que existe vida após a morte, ou seja, toda pessoa, independente de religião, que acredita que a alma sobrevive após a morte, ela é chamada de espiritualista. Tá? Então, os católicos são espiritualistas, os evangélicos são espiritualistas, embora muitos nem saibam disso, tá? Porque confundem espiritualismo com espiritismo. Mas todo aquele que crê, não é, dentro do judaísmo, dentro do islamismo, do shintoísmo, enfim, qualquer tipo de religião, toda ela, todo aquele que acredita que a alma sobrevive após a morte do corpo, ou seja, na imortalidade da alma, ele é um espiritualista, tá? Então, apesar de essas 3 comissões foram formadas e todas elas declararam que as comunicações eram autênticas, eram verdadeiras, tá? E com isso eles conseguiram evitar que as irmãs Fox fossem agredidas ali, não é, naquele salão. Então, após o evento, não é, de Hydesville, lá da família Fox, essas comunicações, essas pancadas iniciaram de uma forma massiva na Europa. Então, veja que a gente que estudou lá o contexto histórico, né, do século XIX na Europa, vimos a importância das insurreições que houveram, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né, e das modificações que teve em todas as áreas da ciência, da filosofia, das artes. E após esse evento, não é, que concomitantemente aconteceu lá nos Estados Unidos, esses eventos começaram a se manifestar lá na Europa também, não é, em toda a Europa, e mais particularmente na França. E para a gente ver como a coisa é bem planejada, tá? Por quê? Porque Kardec já estava lá, reencarnado lá na França, não é? Embora ele não soubesse disso, ele não recordasse, digamos assim, mas ele era o encarregado, né, da codificação, e aí essas pancadas começaram a ser feitas nas mesas. Então, no lugar de se bater nos assoalhos, nas paredes, como acontecia lá em Hydesville, as mesas é quem batia. Então, as mesas essa forma dos espíritos comunicarem através de pancada nas mesas e feitas pelas mesas foi um modo de proceder, inclusive indicado pelos próprios espíritos. Então veja como a comunicação vai evoluindo, né? Começa com pancada nas paredes e nos assoalhos, depois Kate Fox, né? Ela entra em contato com essa entidade que ela não sabia o que era, não sabia, inclusive pensava que era o diabo, como a gente viu na aula passada. E ela diz o seguinte: olha, eu vou bater palmas e você repete a quantidade de palmas que eu bater. Então, a entidade, não é, o fenômeno, digamos assim, porque era desconhecido, ele repetia a quantidade de palmas que ela batia. Então, se ela batia 5 palmas, ele batia 5 também, e assim era.
Aí ela disse, olha, eu vou lhe fazer perguntas e você dá uma pancada para sim e duas pancadas para não, tá? E aí ela conseguiu descobrir que ele era um espírito e que ele tinha sido assassinado ali na casa que ela morava. Depois alguém estabeleceu que ia citar uma letra, nas letras do alfabeto, e quando fosse a letra certa, o espírito desse uma pancada para confirmar que era a letra que ele queria. Então, eles anotavam as letras, faziam as frases, formavam as palavras e entravam em contato com os espíritos. Quando vai para a Europa, os espíritos já sugerem, tá? Depois de várias comunicações lá nos Estados Unidos, os espíritos sugerem que as pancadas fossem feitas através da mesa. Tá? Então, essas mesas, como a gente vê aqui, ó, elas levitavam, tá? As mesas flutuavam, né? Elas se moviam, se balançavam, se inclinavam para um lado e para um outro, como se estivesse cumprimentando as pessoas. E por causa desse movimento, né, que as mesas faziam, através da influência dos espíritos, elas ficaram conhecidas como dança das mesas, né, porque as mesas ficavam balançando, se movendo, levitando, ou mesas girantes, que foi o termo que ficou mais popular. Então, esse fenômeno das mesas girantes, as mesas, quando se comunicavam, elas davam, nas respostas, né, ela dava uma pancada para sim e duas para não, repetindo lá a telegrafia espírita lá do fenômeno lá de Hydesville. Então, as pessoas perguntavam e a mesa com o pé, a mesa flutuava e com o pé, um dos pés da mesa ela batia, né, uma pancada para sim e duas para não. Esse fenômeno, né, através dessa comunicação das pancadas das mesas, é conhecido como um tipo de mediunidade, tá? Uma mediunidade de efeito físico, que é conhecido como tipitologia, que é a linguagem, significa linguagem, comunicação através de pancadas, de ruídos. Então, a tipitologia surge de forma específica quando as mesas passam a dizer as letras do alfabeto, dando uma quantidade de pancadas de acordo com a ordem de cada letra. Dessa forma, várias mensagens foram produzidas. Então, veja o processo já da evolução da comunicação. Antes as pessoas ditavam as letras e o espírito batia para dizer a letra certa, né? Agora a própria mesa dava a letra, não é? O próprio espírito comunicante através da mesa ele dava. Então, por exemplo, a letra A ele dava uma pancada, a letra B ele dava duas, a letra C ele dava três. Então, assim, a quantidade de pancadas era de acordo com a posição da letra no alfabeto, não é? E aí, através das letras, se formava novamente as frases, as palavras, as frases, e se entrava em contato com os espíritos de uma forma até mais rápida do que era anteriormente. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causavam espanto. O ser interrogado sobre a sua natureza declarou ser um espírito ou gênio. Ele declinou o seu nome e deu várias informações a seu respeito. Então, as pessoas faziam perguntas que assim, que as pessoas que estavam, os outros que estavam presentes não tinham como saber, inclusive perguntas de cunho pessoal, né? Então, só quem sabia a resposta era quem estava perguntando e, no caso, o espírito que estava dando a resposta. Então, essa precisão, né, essa correlação das respostas feitas pelas perguntas provava que ali era um ser inteligente que estava se comunicando, ou seja, ele estava entendendo perfeitamente o que era que estava sendo perguntado a ele, e ele respondia de acordo com o contexto. Então, essa entidade, ela novamente se revela como um espírito, não é, que estava se comunicando, um gênio. Não é? Inclusive, a palavra demônio, né, que vem do grego daemon, daemon em grego significa gênio. Tá? Então, e aqui a gente popularizou essa palavra demônio, né, como se fosse o Satanás, o Lucifer, o diabo, enfim, o nome que as pessoas dão a essa figura mitológica que, na verdade, não existe, não é? Porque a gente vai ver no decorrer do nosso estudo que não existe o diabo, que não existe um espírito que era bom, um anjo, e de repente esse anjo se revoltou contra Deus. Isso infelizmente, não é, a gente não é tom de gozação, mas isso virou o conto da carochinha, tá? A gente vai ver que essa crença é mística, ela não procede de jeito nenhum. Mas algumas pessoas insistem em manter isso aí para continuar aterrorizando, não é, e mantendo cativo as pessoas, determinados fiéis, para que essas pessoas continuem, não é, acreditando lá no que eles pregam. Isso não é nenhuma crítica a nenhum tipo de religião. Nós estamos fazendo um estudo aqui, tá certo? E estamos estudando o espiritismo e, ao mesmo tempo, estudando
os aspectos das religiões, né, fazendo comparativos. Então, a gente está estudando, né, então, um estudo ele requer informações, requer fatos, e os fatos são esses, tá? Como a gente está mostrando aqui para vocês, sem nenhum tipo de crítica. Então, esse espírito ele declina o seu nome, né, e dá várias informações ao seu respeito. Então, isso é através da mesa. Um fato marcante é que ninguém nunca imaginou os espíritos para explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que se revelara como tal. Ou seja, o fenômeno das mesas girantes ele começou a se expandir, não é, na Europa. Ele começa ali em vários países da Europa, mas precisamente na França, e isso começa a virar um tipo de atração, né? As pessoas se reuniam à noite, não é, nos salões, em castelos, não é, nos seus palácios, nas suas casas, para realizar essas sessões onde as mesas girantes se manifestavam e dialogavam com os presentes ali, tá? Então, até então ninguém sabia o que era espírito, se é o que era aquilo dali, não é? Esse fenômeno foi quem se autodenominou como espírito, ele dizendo que era o espírito de pessoas que estavam mortas, entre aspas, que tinham desencarnado, né? E que estavam ali agora se comunicando, estavam vivos num outro plano da vida, numa outra dimensão, e que agora estavam podendo se comunicar. Em 1853, a Europa inteira tinha as atenções para o fenômeno das mesas girantes, sendo este considerado o maior acontecimento do século pelo padre Ventura de Raulica, o mais ilustre representante da teologia e filosofia católicas. Então, veja, um homem que era tido como uma sumidade, né, na teologia, que é o estudo das religiões, ele era um padre católico, ele disse que esse era o maior acontecimento do século, né, porque assim, estava comprovando a imortalidade da alma, estava comprovando que o homem sobrevive à morte do corpo, né? Ou seja, que a morte é um engodo, que na verdade a morte é só uma mudança dimensional, ou seja, o corpo físico é uma roupa que a gente usa e quando ela se desgasta, né? Porque tudo que é matéria se desgasta, a gente abandona essa roupa, tá? Volta ao plano espiritual, com a nossa essência espiritual, a nossa alma, como se diz vulgarmente, tá? E continuamos no mundo espiritual aguardando uma outra oportunidade, porque são inúmeras oportunidades até que a gente atinja um grau de maturidade, de experiência, de evolução, tá? Então a gente já formou outras roupas antes dessa que nós estamos usando, e quando desencarnarmos, que abandonarmos essa daqui pelo fenômeno natural da morte biológica, nós vamos, depois de um certo tempo, lá no plano espiritual, vamos revestirmos novamente, formarmos um novo corpo físico, não é? Uma outra personalidade, tá? Sempre com a mesma individualidade, e vamos passar por essa etapa reencarnatória inúmeras vezes, tá? A gente não sabe, não existe uma medida certa, não existe um número padrão de reencarnações, tá? Isso depende de cada pessoa, de cada espírito. Nomes ilustres, como o físico Faraday, o químico Chevrel, deve ser assim, tá? Me perdoem aí. O Conde de Gasparim, o Marquês de Mirville, o Abade Moino, Arago, Babinet, dentre outros eminentes homens da ciência, se envolveram com as mesas girantes. Então, veja que essas pessoas que trazem a mente, não é, científica, não é, de pesquisa, de conhecer os fatos, não é, até para comprovar porque aquilo dali existe, e esse é a tarefa realmente da ciência. Então, as mesas girantes, ela chamou tanta atenção que várias personalidades dentro do meio científico e personalidades de nome na sociedade, eles se envolveram com isso daí, tá certo? E atestaram, não é? Comprovaram com perguntas pessoais a existência realmente desse fenômeno. O fenômeno forma vários grupos de experimentadores curiosos na França, e Paris assistia atônita e estarrecida a este turbilhão feérico de fenômenos imprevistos que, para a maioria, era apenas imaginação ou alucinação. Então, apesar de muitos não comprovarem a existência não e a autenticidade dessas comunicações, sempre existem aquelas pessoas que, por mais que vejam, não creem, tá? São chamados céticos, né? Aquilo que eu falo, são as pessoas que têm a mente realmente fechada, né? A mente, como se diz hoje na gíria moderna,
ela só funciona dentro da caixa craniana, dentro da pequena caixinha do cérebro, né? Ela não se expande. E isso sempre vai existir, tá? Em toda a época da humanidade, até que a civilização da Terra realmente evolua por completo, isso vai demorar séculos e séculos ainda, ou milênios até, tá? Mas sempre vai existir aquelas pessoas que, não, isso é alucinação coletiva, aí vai dar aquelas explicações que as explicações são piores do que aceitar o fenômeno, né? A gente vai ver no decorrer aqui do estudo que algumas pessoas de nome, não é, de médicos, cientistas, psicólogos, enfim, eles dão determinadas explicações que, se a gente for analisar as explicações que essas pessoas dão, é muito melhor aceitar o fato em si como uma comunicação mediúnica do que ir atrás dessas explicações, às vezes estapafúrdias, né, que essas pessoas apresentam para tentar justificar a ideia deles, né, para tentar justificar o cepticismo deles, a mente fechada que eles possuem. A imprensa francesa franqueou mais amplamente suas colunas ao noticiário a respeito, ateando mais fogo aos debates entre os céticos e os crentes. As mesas girantes se tornaram comuns nos salões de festas da corte. Então, veja que a coisa se expandiu de uma forma assustadora, né? Em 4 de agosto de 1856, veio o Santo Ofício, condenando os fenômenos em voga. Ele dizia ser aquilo consequência de hipnotismo e magnetismo, e taxava de hereges os médiuns que produziam os mesmos. Então veja que a Igreja Católica, né, quando viu que a coisa estava se alastrando, né, e que isso daí representava uma ameaça, inclusive, aos princípios do catolicismo, né, porque no momento em que você passa a entrar em contato com os espíritos, que você tem certeza que a imortalidade é um fato, que ele existe, e que os espíritos começam a ensinar você a lei de causa e efeito, ou seja, você colhe aquilo que planta, você começa a refletir e vai dizer assim, poxa, para que é que eu preciso da igreja para poder me salvar? Se eu sei que a salvação está em mim mesmo, ou seja, eu preciso mudar, porque como eu tenho eu sou um espírito infinito, ou seja, o meu espírito não morre, não perece, o que perece é o corpo físico, então eu terei inúmeras oportunidades, né, e eu responderei pelos atos que eu estou cometendo agora. Agora faz sentido, né? Então, uma coisa que eu plantar agora, eu posso colher nessa encarnação, ou na próxima, ou daqui a 2, 10, 20, 30 reencarnações, mas que eu vou colher, eu vou o que eu plantei. E aí eu só dependo de mim para mudar. Eu não preciso de avaliação, né, nem de padres advogando, não é, a minha reencarnação para eu poder melhorar. Eu não preciso dar dízimos a igrejas, eu não preciso mandar celebrar milhares de missas, né, para que eu me salve, até porque isso não funciona mesmo. Então, isso começa a aparecer como uma ameaça, né, para a Igreja Católica, para a religião que predominava naquele momento ali, tá, naquela época, e ainda predomina hoje, né? Principalmente aqui no Brasil. E o Santo Ofício foi já tentou lá botar o dedo no suspiro, dizendo que. Veja que em nenhum momento eles disseram que era coisa do demônio ou do diabo, veja só. Né? Apesar disso, eles disseram que isso era causado por hipnotismo, né? Alguém ali hipnotizava as pessoas. O magnetismo, que a gente vai ver que esse magnetismo que a gente se refere aqui, não é o magnetismo físico, não é daquele dos ímãs, etc. Não é o fenômeno eletromagnético. O que a gente fala de magnetismo a matéria mental, porque hoje a ciência atesta que o nosso pensamento ele é matéria. O nosso pensamento ele é alguma coisa, é uma matéria, não é uma matéria ponderável, mas ele é matéria, né? Tanto que ele influencia, que ele atinge, que ele move objetos, enfim. O nosso pensamento ele é matéria. Então, o magnetismo que a gente ouve falar muito aqui na doutrina espírita é o magnetismo que trata da matéria mental, tá? Em relação ao pensamento humano e não daquele fenômeno eletromagnético lá e dos ímãs, essas coisas da física, não, são coisas distintas, tá? Das pancadas das mesas, sucedeu as cestas com o lápis. Então, os espíritos, né, essa comunicação que a mesa batia, não é, de acordo com a letra desejada, a letra A, uma pancada, a letra B, duas, a letra C, três e por aí vai, os espíritos, gradativamente, eles vão aprimorando essa forma de se comunicar. Então, eles sugeriram, né, depois de várias reuniões, de várias exibições, de várias demonstrações das mesas girantes, que se prendesse um lápis numa cesta, essa cestinha de fruta,
né, de colocar fruta que a gente usa, se prendia um lápis ali, as pessoas seguravam, né, tocavam, botavam a mão assim na cesta, tá? Cada um colocava uma mão assim ao redor da cesta, e a cesta ia se movendo, não é, com o lápis preso no fundo, e ia no papel escrevendo as mensagens. Então, isso aí acelerou, não é, inúmeras vezes, várias vezes, a comunicação, não é? Uma coisa é estar dando pancada em cada letra, o espírito queria falar uma palavra que começasse com a letra Z, veja quantas pancadas ele não tinha que dar para chegar à letra Z. Né? Então, era que era uma coisa maçante, não é demorada, mas que no começo precisava ser feito dessa forma. Algumas pessoas até podem perguntar, mas por que que não começou logo assim? Isso porque as coisas precisam ser gradativas, precisa ser em pequenas doses. Porque se já começasse uma cesta escrevendo com as pessoas tocando, veja, as mesas se movendo, levitando e dando pancada. As pessoas diziam que isso era hipnotismo, que era ilusão, imaginação, que era engodo, charlatanismo, enfim. As pessoas denominavam de qualquer coisa para não aceitar o fato. Imagine se começasse já com as pessoas colocando a mão na cesta e dizia, aqui dali a pessoa está movimentando a cesta, está guiando, não é? Mas para evitar, inclusive, esse tipo de dedução, os espíritos sugeriam que, por exemplo, se tinham 5 pessoas reunidas, todas as 5 pessoas colocavam as mãos, não é? Cada uma colocava uma mão na cesta. Por quê? Porque todo mundo colocando a mão na cesta é impossível uma pessoa só guiar e escrever o que ela quer. Porque tem 5 mãos ali tocando, acompanhando. Então, para coordenar as 5 mãos e escrever a mesma coisa, fisicamente isso é impossível, né? Então, os espíritos até nisso pensaram. Depois, eles substituíram a cesta por uma prancheta, tá? Eles colocavam, prendiam a caneta na prancheta e a prancheta escrevia. Eles colocavam a mão na prancheta, né, do lado inverso, e da mesma forma que a cesta, a prancheta escrevia. Com o passar do tempo, os espíritos disseram, olha, basta o médium segurar a caneta ou o lápis e os espíritos escrevem. Então, surge aí, a partir daí, a psicografia, não é? Que é um tipo de mediunidade muito comum. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber, olha, se eu encosto a mão na prancheta e a prancheta escreve, se eu pegar, a prancheta, na verdade, é um instrumento. O meu braço vai ser um instrumento também. Eu posso pegar na caneta e, da mesma forma que o espírito atua na prancheta, ele vai atuar no meu braço. Então, atuava no braço lá do médium e o médium passou a escrever, então a coisa aí já fluiu, não é? E as comunicações fluíram, né, de uma forma avassaladora dessa forma, né? Médios em todos os cantos da Europa e do mundo começaram a psicografar mensagens, tá certo? E livros começaram a surgir, enfim, tudo através da psicografia que é utilizada, inclusive, até hoje. Então, estava assim cumprida a primeira etapa desta, entre aspas, invasão organizada, programada pelos espíritos superiores, dando início ao Consolador prometido por Jesus, que a gente viu lá, não é? Numa das aulas lá, o Jesus prometendo o Consolador. É por isso que eu digo, quem está estudando, quem está começando agora, comece desde a primeira aula, tá? Para poder ficar, se manter atualizado. Então, através da psicografia, né, começou a se expandir, tá? E as comunicações espíritas se tornaram, se manifestaram, né, se sucederam em toda a Europa e depois pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, na Bahia, como a gente vai ver, né? Na Bahia começa muitas comunicações de médiuns através da psicografia. Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui, tá certo? E desejamos um grande abraço para vocês, um bom dia e nas próximas aulas daremos continuidade ao nosso assunto.